e que vai trazer essa Sim, segurança aqui para quem, né, vier assistir a gente. Muito bacana. com certeza. Então, assim, vamos começar. Fala um pouquinho pra gente, né, quais são os sintomas, né? Então, essas mães, esses pais que estão em casa ali com a criança, que às vezes estão angustiados, não sabem, né, muito bem o que esperar, o que observar, e aí entram lá no Google, e o Google às vezes ajuda, mas às vezes mais atrapalha que ajuda, Atrapalha, né? Uhum. muito, né? Então, assim, eu É. vejo que muitas vezes as mães chegam com a criança muito maior e falam, nossa, mas eu lia no Google e não parecia autismo. E às vezes a criança é. Uhum. Outras mães que, tipo, a criança não é autista, mas viu alguma coisa e ficou bem preocupada. Então, assim, conta pra gente, né? Quais são os sinais que os pais devem observar? Quais são os sinais que fazem com que eles decidam procurar uma avaliação, uma consulta médica? Fala um pouquinho pra gente sobre Sim. isso. Então, Aline, sobre os primeiros sinais, né, que a gente pode apresentar do autismo, às vezes lá na primeira infância já vai aparecer algum déficit na interação social, né? O primeiro sinal de interação social que a gente chama mais atenção, né, com os bebês, por exemplo, é o sorriso social, né? O sorriso social, o olhar, né? Isso, na criança que já tem o espectro autista desde de bebê, ela às vezes já é um pouco diferente, né? Aquela criança que o sorriso social, na verdade, ele é um reflexo. Mas se ele não está tão bem estabelecido, pode chamar atenção para um espectro autista. Ah, mas eu já vou falar em diagnóstico, já vou falar que realmente é uma chance de grande ser autismo? Autismo? Não. Por quê? Eu preciso avaliar muitas outras coisas, né, nessa criança. Até o primeiro ano, né, eu diria até os 2 anos, são muitos os quadros que podem causar prejuízos na interação social. Então não dá para a gente só de ter algum sinal de déficit na interação, não dá para falar em diagnóstico. É importante que Uhum. veja esse desenvolvimento da criança para ver se ela vai ter algum prejuízo por causa desse déficit, né? E lembrando que até os 2 anos, então, pode ser várias coisas. Então, por isso que é importante as crianças estarem acompanhando com o pediatra, estarem fazendo a puericultura, né? A doutora Andressa acabou entrando aqui por coincidência, porque nessa parte de acompanhamento com o pediatra vai poder ver se tem algum sinal de alerta que necessita passar por um especialista, né? E quais são os sintomas nucleares, então, do autismo, né? O déficit na interação social e também na comunicação, né? E os padrões, né, restritos e repetitivos de comportamento. São os dois sinais nucleares e que são os sintomas nucleares que se realmente já estão presentes também no DSM, né? Só que aí Sim. é importante falar que não basta só ter esses déficit na interação e na comunicação e padrão restrito ou repetitivo de comportamento. Não, não basta só isso. Eu preciso que esses padrões de comportamento estejam presentes em mais de um ambiente, estejam presentes com mais de uma pessoa, esteja presente por um certo período, porque às vezes pode ser uma Uhum. fase de transição da criança, em que ela está mais curiosa, descobrindo alguma coisa sobre o mundo, e de repente ela mudou o comportamento dela. Não necessariamente é um padrão de transtorno, né? Uhum. Então, eu preciso de ter toda essa questão, de ter esse acompanhamento durante um tempo, para ver se esse comportamento está mantido, avaliar se tem ou não déficits, né? Porque não basta ter tem o déficit, né? Eu preciso saber se esse déficit na interação está causando prejuízo. Por É exemplo, se a significativo. criança isso é significativo. Então, eu preciso ver se a criança tem esse déficit na interação e se esse déficit na interação está prejudicando o aprendizado dela, se está prejudicando ela se Uhum. comunicar com os pais, lógico, em cada etapa, comunicando de uma certa forma, né? Então, se está causando prejuízo, aí eu tenho que chamar a atenção. Opa, essa criança não está desenvolvendo tão bem quanto seria esperado para a faixa etária e tem uma suspeita de autismo. Aí tudo bem. Uhum. Agora, só de ter o padrão de comportamento sugestivo de um quadro autista não necessariamente requer uma preocupação, né? E é Uhum. importante, então, que esses padrões de comportamento não sejam explicados por outras causas, né? Por isso que é importante estar investigando, ter o acompanhamento adequado com o pediatra e estar atento a mudanças de padrão de comportamento, desenvolvimento, porque para saber se isso é realmente o padrão da criança
ou se foi mudado por alguma outra coisa que está aparecendo ali naquele momento, né? Uhum. E esses sinais, então a gente tem que ficar atento, né? Esse déficit na interação, a criança que não consegue interagir muito bem com familiares, não consegue manter um olhar muito fixo com a mãe, o sorriso social às vezes é prejudicado, interação com os colegas é um pouco mais difícil. E antigamente, né, Aline, como a gente não sabia muito de autismo, né, o autismo antigamente era colocado em duas gavetinhas, né? Tinha autistas mais graves já eram colocados como esquizofrênicos, né? Veja só. E os autistas leves eram colocados como pacientes com ansiedade, ansiedade social, ele não gosta muito de interagir. Então, como a gente foi investigando e foi vendo que é um quadro diferente, não é uma ansiedade Sim. só, não é um paciente com esquizofrenia, realmente é um quadro diferente. E aí a importância da gente estar divulgando e passando informação para que os pais fiquem atentos e procurem ajuda no momento adequado. Sim, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né, em relação à comunicação. Você falou assim, porque às vezes essa Sim. interação atrapalha a comunicação da criança com os pais. Eu percebo no consultório, não sei se aí também é assim, mas assim, mesmo, né, de muito antes, da época que eu estava na PAI, que normalmente essa questão da comunicação é a primeira coisa que faz com que os pais busquem ajuda. Então, Sim. muitas vezes os pais chegam falando assim, ó, ele faz tudo, mas ele só não fala. Ele entende tudo que a gente fala, ele faz tudo. Ele só não fala, né? Então, e hoje também, como se tem falado muito de autismo, enfim, às vezes chega criança no consultório que não tem, na verdade, nenhum outro sinal, tem atraso de linguagem, enfim, minha mãe já acha que é Sim. autista. Então, isso eu acho que é o que mais chama atenção dos pais, Uhum. né? Então, Sim. eu acho que, assim, às vezes a criança realmente tem outras características, né? E às vezes os Uhum. pais falam assim, não, mas ele entende tudo o que a gente fala, ele só não, ele segue comandos, ele só não fala. Aham. Quando você vai ver, Sim. na verdade, aquela criança não segue comandos, ela já conseguiu assimilar alguns comandos básicos por treino, né? Então, por exemplo, o pai fala assim, não, mas eu dou uma madeira na mão dela e falo, põe na pia, e ela põe na pia. Aí a gente fala assim pro pai, às vezes, né? Então tá, dá uma madeira na mão dele e fala, não põe na pia. A criança já associou, a hora que dizer, ela vê uma madeira, ouve a palavra pia, ela vai lá e coloca. Então, é uma criança que, na Aham. verdade, não consegue entender os comandos, ela conseguiu Sim. assimilar alguns, né? E essa questão da fala, eu acho que aqui, pelo menos, é o que mais aparece. É o que, normalmente, na nossa clínica, tem acontecido muito da criança chegar para fono primeiro, Com certeza. né? E aí a Porque é uma, fono é vai uma, é uma levantar essa preocupação hipótese. grande. Porque às vezes vê o problema na fala, é identificado, né? E é Uhum, muito comum, né? Porque a criança ela tem um déficit na interação e na comunicação. uhum, E a nossa uhum. principal forma de comunicação é a fala, né? Tanto é Sim, que tem o autismo que antigamente era que hoje caiu, né? Mas o autismo colocado como Asperger, na verdade, é aquele autista que ele tem as características de autismo, ele tem déficit de interação, ele tem realmente estereotipias, né? Só que ele não tem o prejuízo na comunicação, na fala. Então acaba que ele é um autista que ele é mais, assim, vamos dizer assim, mais esperto, com mais propriedade de desenvolvimento do que a uhum. maioria dos autistas. Porque se ele tem a fala bem desenvolvida, ele Ele precisa de consegue menos ir suporte. aprendendo menos Sim, suporte, consegue se adaptando mais facilmente. sim, com certeza. E assim, como que é feito esse diagnóstico, né? A mãe lá suspeitou, chegou para você, colocou as Aham. características. Como que é? Como que você, né, faz esse diagnóstico lá Então, na clínica? na clínica, como que a gente faz esse diagnóstico? A primeira coisa, né, Aline, é a gente fazer uma anamnese bem completa, né, avaliando realmente desde dados pré-natais, porque fator de risco, gestacional, ó, ingestão de bebida alcoólica, ingestão de drogas, até o estresse, né, emocional da mãe pode influenciar, consumo de substâncias nocivas. Então, o pré-natal importa. O nascimento, como foi que essa criança nasceu? Ela nasceu bem, parto normal, parto cesárea, precisou de UTI, precisou de algum procedimento, né? Porque tudo isso a gente vai montando um quebra-cabeça ali para entender quem é essa criança, como que ela chegou no que eu tenho hoje nesse paciente que está ali diante de mim no consultório, né? E a mãe traz para mim então essas características, né?
E realmente aquilo que eu falei, as características elas têm que estar presentes já por um certo tempo, um certo período de tempo, né? As características não podem ser explicadas por outras condições, porque às vezes a criança tem um quadro de atraso, de retardo, né? Um quadro de atraso cognitivo. Isso aí, por si só, já justifica a dificuldade na interação social, entre outros prejuízos, né? Então, se eu tenho, que aí na medicina a gente tem isso, que se eu tenho um quadro que justifica todas as características, eu vou ficar apenas com esse diagnóstico. Não preciso fazer o diagnóstico de autismo, porque esse aqui já justifica, né? E esse grau de prejuízo, né? Eu tenho que entender, porque uma coisa, Aline, é a pessoa ter características, a pessoa ter o espectro autista. Porque hoje em dia, na fase adulta, até eu recebo alguns adultos em consultório que vêm para mim e me trazem uma história e realmente tem um quadro de autismo. Só que eles já se adaptaram, eles já tiveram toda essa fase realmente de entender o contexto, né, e como que eles podem se adaptar para superar esse déficit que eles têm, que já não existe mais sintomas de transtorno, né, do espectro autista. A gente vê muito em pais, né? Em pais de crianças, às vezes, com autismo. O que leva, às vezes, os pais começam a se preocupar, olham para si mesmo e veem, poxa, eu acho que eu era mais ou menos assim, mas E eu já vi ao contrário também, superar. né? De buscar atendimento para criança, e aí, conforme a gente vai fazendo a avaliação, a gente vai perguntando algumas questões, o pai começa a falar, olha, não é que eu sou assim? Olha, não é que eu faço isso? E aí o pai começa a se perceber, coisa que às vezes ele não fazia antes, mas acontece muito mesmo. E a herança genética ela é muito importante, né, no quadro de autismo. É o fator principal, né, dentro do quadro de autismo, né? É o principal fator, assim, você precisa, lógico, é uma interação, né, de genética e ambiente. Com o ambiente. Mas se a parte genética não está presente, o ambiente não vai fazer tanta diferença. Então, sempre, algum dos pais, né, tem ali o fator predisponente. Não necessariamente o pai ou a mãe vai ter espectro autista, mas tem um fator predisponente que passou para aquela criança, né? Então essa parte dos pais também eu pergunto, né, para saber como que foi os pais, como que são os pais, se tem algum transtorno. E avaliando essa criança, aí vendo esse grau de prejuízo, aí eu vou poder fazer o diagnóstico. Não necessariamente só ter as características e ver essas características que causam prejuízo para aquela criança. Causando prejuízo, aí eu preciso fazer o diagnóstico. Para que é o diagnóstico? O diagnóstico ele é para direcionar as terapias que aquela criança precisa, né? Perfeito. E aí eu até tomo muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico, porque os pais têm muito medo, né, Aline, do diagnóstico. Você falou, às vezes chega no seu consultório já na hora que vai para terapia ABA, já chegam assustados. Poxa, será que vai dar certo? E assim, o diagnóstico, ele é um ponto de partida para que a gente possa dar o suporte para aquela criança. Ou seja, eu não sei até onde aquela criança vai chegar, mas tendo o diagnóstico, eu posso dar todo o suporte para que ela chegue no máximo potencial que ela tem. Se eu não faço o diagnóstico, se eu não identifico esse prejuízo que ela tem, né, ela vai levando esse prejuízo. Por exemplo, uma criança que tem realmente um déficit na comunicação. Se não procura ajuda, né, às vezes tem casos de negligência, eu trabalho no CAPS infantil, acaba que a gente vê casos de negligência, né? Pais que têm uma vida já muito conturbada, não queriam não queriam aquela gestação, não queriam aquele filho e vão levando de qualquer jeito. E aquela criança que tem um déficit de interação, tem um déficit na linguagem, vai evoluindo, né? Vai piorando. E quando chega pra gente, né, Aline, às vezes já está junto com outros quadros comórbidos, né? Sim. Por isso a importância do diagnóstico precoce, para que a gente consiga fazer a intervenção no momento certo, para que a gente consiga melhorar a história daquela criança. E um outro ponto importante do diagnóstico é que ele não necessariamente vai ser feito em determinada idade, porque o diagnóstico vai ser feito quando a gente vê que está tendo prejuízo, quando a gente vê que as características do espectro autista estão causando prejuízo para aquela criança. E às vezes, por exemplo, eu tenho alguns pacientes, Aline, que só foram ser evidenciadas o prejuízo, os déficits dele, quando ele foi para a escola. Porque aí, quando ele foi para a escola, ele precisou interagir mais, ele precisou foi exigido mais dele, né? Foi exigido mais dele, ou seja, as demandas sociais excederam as capacidades de regulação e de organização daquela criança. E aí realmente a gente começa a perceber. Aí lógico, aí você olha para trás. Aí você olha para trás e você vê, poxa,
já tinha algumas coisas, só que agora que a gente está tendo prejuízo que eu posso fazer o diagnóstico. Mas desde lá de trás, eu já tinha alguns sinais, já tinha algumas coisas que chamavam atenção para um quadro espectro autista, né? Então, fazer o diagnóstico precocemente para a gente poder iniciar a terapia, né? E aí, uma das perguntas que apareceram nas minhas caixinhas aqui, que é muito comum, como que é esse trabalho, né, Aline, da estimulação precoce, né? Principalmente como que é essa terapia ABA, aí, que muita gente já conhece, mas alguns ainda estão entrando em contato agora com essa modalidade. Eu acho que a maioria está entrando em contato agora, né? É uma coisa que, Não assim, é é? muito antigo, fora do Brasil, né? Sim. Já se fazia há muito tempo e agora que está aparecendo, tá dando esse boom por aqui, né? Só queria falar uma Uhum. coisa, doutora, em relação ao que você falou, Dica. né? De que não é o diagnóstico por diagnóstico, né? E eu sempre trago isso para as famílias, porque às vezes chegam pais que falam assim pra mim, nossa, mas eu fui no médico e falou que ele era autista, fui no outro e falou que era TDAH. O que que ele é, na verdade? Como que você vai fazer para tratar? Então, assim, uma Aham. coisa é muito importante que a gente diga que, assim, o diagnóstico pra gente, na verdade, é como o doutor falou, ele é para garantir um atendimento que essa criança precisa, né? Sim. Independente do que ela tenha. Quando ela vem pra gente para terapia, para atendimento, a gente não vai tratar o autismo, a gente não vai tratar o TDAH, a gente vai tratar o que aquela criança apresenta pra gente naquele momento. Porque se a gente pegar Perfeito. 20 autistas, todos eles vão ser muito diferentes. Né? É Uhum. claro que algumas características, como o doutor falou, a questão da comunicação, né, dos interesses restritos, vão ser comuns a todos. Mas, mesmo Uhum. dentro disso, tem diferença. Né? Tem Sim. diferença na questão de desenvolvimento, enfim. Então, assim, tudo que essa criança traz pra gente é o que a gente vai avaliar e é a partir daí que a gente vai intervir. Então, não importa, na verdade, não importa o que está escrito no papel pra gente. A gente vai tratar o Uhum. que essa criança está trazendo. Qual é o Sim. desenvolvimento dela, né? Então, assim, às vezes os pais ficam muito angustiados com isso, e eu entendo, como mãe, eu entendo muito, né? Porque a gente, a gente quer saber, a gente quer ali, né, alguma coisa que diga pra gente o que é aquilo que a gente está observando, mas que, assim, não se angustiem com isso, porque isso é o de menos, né? Sim. Para o tratamento, o importante é que essa criança esteja tendo tratamento, né? E aí o Uhum. doutor falou da intervenção precoce. Gente, Só complementando, porque o tratamento ele não é para curar, não é para. não, Porque o autismo não é uma doença que vai ter cura. Você vai tratar o sim, quê? Você vai tratar quais são as dificuldades, quais são os prejuízos que essa criança tem, né? Porque alguns pais exatamente. pensam, poxa, eu tô indo para tratar o autismo, e realmente isso que você falou faz muito sentido. Eu tô indo para tratar aquela criança, aquele Sim, indivíduo, o que que ele tem de prejuízo e o que que a gente pode melhorar para questão de adaptação para ele, né? sim, porque é como você falou, né? Tem autista que a gente vai descobrir lá na frente, porque ele consegue, de Sim, uma forma ou de outra, se adaptar, ele é verbal, ele conversa, né? E tem autista que não é verbal, e que talvez nunca converse, que talvez nunca fale. Então, assim, é uma gama muito grande. Então, a gente vai tratar o que aquela criança sim, traz pra gente, né? E com aí, certeza. falando um pouco da intervenção precoce, né? Que, assim, Aham, cada vez mais a gente fala sobre isso, né? Cada vez mais a sim, gente vê como isso é fundamental. Então, assim, aqui, eu acho importante a gente falar, porque às vezes algumas mães e pais de crianças mais velhas ouvem isso e pensam, meu Deus do céu, então agora já era, né? Já era, não tem mais o que fazer com meu filho. Não é isso, gente. A gente aprende durante toda a nossa vida, tá? Mas o que acontece na intervenção precoce? A gente sabe que quando a criança é bem pequenininha, quanto, né, menor a criança mais neuroplasticidade tem ali naquele cérebro. Então, mais fácil ela aprende, mais ela consegue reter do que a gente ensina para ela, né? E aí, até ali perto, até me corrija se eu estiver errado, doutor, mas até ali perto dos 6 anos, essa criança tudo tá com, correto. a, tá com as redes neuronais, a maior parte delas completas, né? Então, assim, Sim. ela vai aprender depois disso, com certeza, a gente aprende até morrer, né? Mas numa velocidade menor. Então, é muito Uhum. importante que essa criança receba a intervenção cedo, mesmo que aquele diagnóstico não seja fechado, mas que essa criança vá para a intervenção, onde vai ser avaliado o que ela consegue, o que ela não consegue, quais são, né, as dificuldades, onde estão os déficits dela dentro do desenvolvimento dela, e que isso seja manejado para que ela consiga desenvolver o maior potencial dela nessa fase em que é muito mais fácil aprender, em que o cérebro se desenvolve muito melhor. Né? E Sim. aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da terapia ABA, né? Que eu, Uhum. assim,
eu sou maravilhada com isso, sempre fui, na verdade, eu sempre atendi na abordagem analítico-comportamental, né? Mas a terapia ABA que a gente está falando aqui é essa aba intensiva, é essa aba voltada para o autismo, né? A análise do comportamento é uma abordagem com a qual a gente pode atender todo mundo. A gente fala muito por aí de, é método ABA. Não é método, gente. É uma ciência. Então, com essa ciência, a gente trata dentro da psicologia qualquer pessoa. Eu sempre atendi nessa abordagem, eu uso análise do comportamento aqui com meu filho, é com todo mundo. Quando a gente fala dessa terapia baseada em ABA, né, mais voltada para criança com autismo, a gente está falando dessa terapia mais intensiva. Então, a abordagem que a gente vai usar, né, é a mesma das outras terapias, mas com um foco diferente. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona, tá? Claro, a gente passa pela anamnese, né? Essa criança passa por toda uma avaliação. Enfim, quando chega pra gente, a gente faz uma avaliação específica, que não é aquela avaliação lá para diagnóstico, né? Porque às vezes as mães e pais chegam com um diagnóstico ali, a avaliação neuropsicológica, falam, não, mas tá feita a avaliação, né? E não é essa avaliação. Dentro da terapia ABA, a gente faz uma avaliação justamente daquilo que a gente estava falando, daquela criança. Como aquela criança funciona. Então, quais são os déficits, né? Normalmente, com crianças pequenas, dessas que estão chegando para a gente agora, a gente se apoia nos marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, essa criança tem 2 anos e meio. O que é esperado que uma criança com 2 anos e meio faça? E a partir daí, a gente vai aplicar protocolos, né? VB-MAP, Porta, Jables, protocolos que contemplem os marcos do desenvolvimento para a gente ver onde essa criança está. Ela deveria estar aqui. Aonde ela está? Né? E a gente avalia também os excessos comportamentais, que são os comportamentos que servem de barreira, que acabam atrapalhando a aprendizagem daquela criança. Então, por exemplo, um excesso comportamental, uma criança que bate muito nos outros, ou que se bate muito. Esse é um excesso comportamental gravíssimo, né? Uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Ou uma criança que grita muito. Então, são coisas que vão atrapalhar o desenvolvimento dessa criança e que a gente precisa intervir para minimizar. Né? A partir daí, a gente faz um programa específico para essa criança, com objetivos a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. E a gente, né, faz ali uma previsão de quantas horas essa criança vai precisar semanal, porque a terapia ABA, né, ela tem essa característica de ser intensiva. A gente sabe que a terapia ABA, as pesquisas mostram pra gente que ela é a abordagem, né, mais eficiente para crianças com autismo e com deficiência intelectual. Né? O autismo e deficiência intelectual, gente, nem sempre vem junto. Então, tem crianças que são puramente autistas, que não têm a deficiência intelectual associada. Tem crianças que são só deficientes intelectuais, né? Que não têm o autismo e têm a comorbidade, né? Então, assim, o autismo, a terapia ABA, ela é muito eficaz para esse público. Ela chega até, as pesquisas mostraram pra gente, que ela chega até a aumentar o número de QI, né? Nos testes de QI, número de testes de inteligência das crianças que têm autismo. Que mais? A terapia ABA. E aí, né, no processo de intervenção, a gente, né, trabalha com foco mais naturalístico, então, às vezes os pais escutam falar e lembram, né, daquele antigamente como era a criança presa na mesinha e fazendo lá, né, ganhando fichas, e hoje em dia é importante a gente falar que a gente sabe que não deve mais ser assim, né? Isso não é o adequado. E não que a criança não aprenda dessa forma, ela até aprende, mas ela não tem a mesma motivação para fazer, ela não fica, né? É muito mais difícil de generalizar dessa forma, né? Então a gente precisa que a criança aprenda em todos os ambientes. Então ela é muito mais sentada no chão mesmo, brincando com a criança, tendo aquela troca na casa da criança sempre, né? Então, assim, a intervenção não pode acontecer só no consultório, porque às vezes a gente fala assim, a criança precisa de 20 horas de aba. A mãe acha que vai montar acampamento no consultório, né? Porque normalmente atendimento acontece no consultório. Terapia aba, não, gente. Terapia aba é muito menos no consultório, na verdade, né? Quanto mais em ambiente natural a gente puder ir, melhor. Então, a gente vai na casa, a gente vai na escola dessa criança para fazer a intervenção, para que ela aprenda em todos os ambientes e principalmente no ambiente natural que ela tá. Aline, isso é uma das dúvidas que apareceram, né? A terapia ABA, ela é melhor quando é feita na casa do paciente?
Na verdade, assim, não é nem que ela é melhor. O que que acontece? A pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade de generalização. Então, o que que pode acontecer? A gente pode ensinar essa criança dentro do consultório a, sei lá, a imitar pôr a mão na cabeça, imitar pôr a mão na cabeça. Dentro do consultório ela sabe fazer. Aham, Mas quando sai, sim. ou com outras pessoas, quando ela tá em casa, ela não sabe fazer. Então, quanto mais no Hum, ambiente natural dessa criança a gente estiver, vai ser melhor. Vai ser melhor para pra ela. você Então, por isso que a gente vai sempre para casa, vai sempre. Na verdade, assim, por exemplo, a maior carga horária que a gente faz é em casa. Né? Então, se uma Uhum, criança, sei lá, precisa de 20 horas de aba, a gente vai lá 17 horas em casa. Então, assim, a gente tenta fazer o mínimo de sim. consultório possível, mas também não tirar o consultório para que ela faça tenha a mesma aprendizagem em vários ambientes e ela consiga generalizar mais fácil, já que essa é uma dificuldade que ela tem. Sim, com certeza. E com relação às horas, como que a gente define assim, quanto cada criança vai precisar? Quantas horas são ideais para uma criança com é baseado na gravidade do autismo? Porque a gente tem eu vou falar ainda talvez um pouco, né? Porque a gente Uhum. tem um grau leve, né? Um grau moderado e um grau mais grave, né? De autismo, vamos dizer assim, que é de acordo com as habilidades daquela criança. Isso vai interferir na quantidade de horas que vai ter de terapia? Essa coisa da quantidade de horas é uma coisa que dá o que falar, né? Tá sendo super Aham, polêmico ali no Insta da clínica, né? As sim. mães perguntando, enfim. Gente, a quantidade de horas é definida a partir das dificuldades que aquela criança tem, né? Então, assim, quanto a gente sabe, o que as pesquisas mostram pra gente é que o ideal é de 15 a 40 horas. A partir de 15 horas ali, 10, 15 horas, algumas pesquisas começaram a mostrar resultado com 10 horas, mas assim, a partir lá Uhum. de 10, 15 horas, os resultados começam a aparecer. Menos que isso, não é indicado. Por quê? O que a terapia fala, né? O que a análise do comportamento fala? Não é que ele, né? Não é que é chato e que quer exigir que a mãe fique presa, porque eu já ouvi muito isso, né? Ai, então a gente já não pode fazer mais nada da vida, tem que ficar preso só com um terapeuta e tal. E eu sei, deve ser muito difícil mesmo, né? Mas o que a gente tem que Aham, pensar? Sim, né? Quanto maiores os prejuízos essa criança tiver, mais horas de terapia ela vai precisar. Por quê? Porque a gente vai precisar ensinar mais coisas para essa criança, né? Então, quanto certo. mais longe do que é esperado para a idade dela ela estiver, mais horas ela vai precisar. Então, vamos fazer de conta que Uhum. a criança tem 3 anos de idade, mas as habilidades dela lá estão lá em 6 meses. Essa criança vai precisar de muitas horas de terapia aba, né? E Uhum. assim, quando a gente fala habilidades em 6 meses, gente, é um parâmetro, tá? Não é que existe um teste. Não, e em cada área que a gente avalia, aparece uma idade diferente, testes diferentes, mas assim, o que eu quero dizer é, quanto maior a discrepância entre a idade cronológica, da idade que ela está funcionando, né, da idade que ela está de acordo com o desenvolvimento dela, mais horas de terapia ela vai precisar. Então, Certo. o que a gente vê aqui, assim, no Brasil, que os pais estão começando a conseguir uma carga horária de 20 horas. 40 horas são pouquíssimos que conseguem, né? Uhum. Mas eu acho, assim, tem a ver com os níveis, porque os níveis estão relacionados ao Sim. suporte que essa criança precisa, O né? suporte, sim. Então, assim, uma criança que não é verbal já nem é nível um, é nível 2. Então, assim, tem mais dificuldades, então acaba precisando de mais horas, mas não que a gente se baseie necessariamente do nível. A gente se baseia Aham. na nossa avaliação de desenvolvimento, porque assim, quando a criança vem pra gente, a gente sempre faz, além, né, dos protocolos comportamentais, enfim, a gente também sempre faz uma avaliação de desenvolvimento. Então, a partir dessa Certo. avaliação, a gente consegue ter uma noção de quais os déficits que ela tem, né, e quantas horas a gente Uhum. vai precisar para intervir. Por E quê isso também? vai variar Diga. também, né, Aline? Tipo assim, se a criança tiver uma melhora, ela tá desenvolvendo mais habilidades, ela tá conseguindo interagir mais no meio dela, diminuir um pouco o prejuízo funcional, às vezes ela vai, dependendo a evolução, ela pode precisar de menos horas daqui a um tempo. Sim, sim, não é para sempre. Sim, não é Aham. uma coisa imutável, né? Que você falou que a criança vai fazer 20 Sim. horas e que ela vai ter 20 horas para sempre. Não, não é isso. Aham. E assim, né? Por que que é importante que ela seja intensiva? O que que a gente tem que pensar? A gente aprende através do que a gente vivencia, do que a gente experiencia com o meio, né? Das Sim. coisas que nos acontecem. E aí Uhum. pensa uma criança com autismo, que vai lá e tem 1 hora de intervenção por semana. Ela faz Aham. 1 hora de intervenção e ela passa todas as outras horas fazendo o que ela sempre fez, tendo os mesmos comportamentos.
né? Então, Uhum. assim, qual vai ser o impacto disso? Vai ter algum Sim. impacto? Vai. 1 hora de terapia é melhor que nem 1 hora de terapia, concorda? Mas assim, não Com vai ser um certeza. impacto significativo. Não dá pra gente. Eu sempre Uhum. falo isso para as mães, falo, não dá pra gente esperar uma terapia, sei lá, com 3 horas semanais, que ela tenha, por mais que seja aba, não dá pra gente esperar que tenha o mesmo resultado de uma terapia, sei lá, com 10 horas semanais, se bem indicada, claro, né? Como eu falei, nem toda criança vai Aham. precisar de 10, de 20, de 30 horas. Isso precisa ser Sim. avaliado. Mas assim, não dá pra gente esperar que tenha o mesmo impacto, porque não vai ter, né? A Sim, e Maíra Gaiato, essas horas são com o terapeuta. Além disso, assim, nos outros momentos, os pais às vezes têm que continuar exercendo a função para estar mantendo, né, aquelas intervenções que foram feitas, né? O treinamento deve ser sim, mantido depois que o terapeuta não está mais junto. sim, assim, ó, a gente tem que garantir, por exemplo, vamos fazer de conta que eu avaliei uma criança e indiquei 20 horas semanais, tá? A gente tem que Uhum. garantir 20 horas. Normalmente, como é feito isso? É feito através, né, dos atendimentos em clínica. Então, por exemplo, na nossa clínica, eu faço atendimentos no consultório e a acompanhante terapêutica faz atendimentos em casa. Então, eu Sim. faço avaliação, monto o plano de intervenção da criança, e essa acompanhante terapêutica, que na nossa clínica também é uma psicóloga, ela vai até a casa da criança e ela aplica o que foi planejado para essa criança, né? Ela tem Aham. supervisões semanais, enfim. Só que às vezes o que acontece? É uma terapia cara, né? Porque são muitas horas. E Sim. às vezes a família não conseguiu pelo convênio, não tem como pagar, porque realmente, como que, né, é bem difícil. E aí o que a gente orienta é assim: você pode ser o terapeuta do seu filho. Porque quanto Hum. mais horas de intervenção essa criança receber, vai ser melhor para ela, certo? Então, mesmo uma terapia lá Sim. de 20 horas, em que a T vai lá, o que a gente sempre fala é assim, né? É importante que essa família esteja de olho na T, esteja de olho no que ela tá fazendo, aprenda o que ela tá fazendo, porque quando ela não Sim. tiver, para que você vá estimulando no dia a dia, né? E não precisa tentar para Sim. fazer, porque às vezes você tá lá fazendo uma comida, a criança chega perto e você já dá uma, né? Você faz uma intervenção de forma muito natural. E aí, Uhum. aos poucos, até sem perceber, você vai conseguindo mais horas de intervenção, você vai conseguindo mais horas de terapia, né? E às Excelente. vezes o que acontece também é isso, a família não tem como pagar, não tem AT, o Uhum. convênio não quer cobrir, o que a gente orienta é seja o acompanhante terapêutico do seu filho, né? Então são montados os planos terapêuticos, é Certo. ensinado para a família como ela precisa fazer, essa Uhum. família, né, dá conta lá das horas que precisa, e aí a gente faz a supervisão com a família para ver como isso está correndo, porque a terapia aba, Sim. tudo vira gráfico, tudo são números, então a gente não sabe que a criança está Sim. melhorando porque a gente olha e fala, eu acho que ela está melhor. Não, né, tudo tá ali em números mostrando pra Tem gente dados, né? Sim. tudo tem mostrando ali qual é a evolução daquela criança, né, Uhum. então aí a família pode fazer esse papel também, né, de Sim, no terapeuta da consultório criança. eu vejo muito isso, assim, a terapia ABA aqui, ela ainda está se popularizando, né? Ainda há um certo receio, há essa dificuldade com o acompanhante terapeuta que você está falando, mas assim, eu vejo que quando há profissionais, né? Eu encaminho para alguns que fazem terapia ABA aqui, e a família consegue se envolver, é muito comum, né? A mãe e o pai também, né? Principalmente mais a mãe, né? De realmente buscar se capacitar, buscar estudar para fazer o trabalho, né, de um acompanhante terapêutico, porque às vezes realmente você falando, às vezes tem essa dificuldade, né? E aí Sim. ela na dificuldade, vendo a necessidade do filho ter essas intervenções para uma melhora contínua, ela estuda, ela se capacita e faz o acompanhamento com um psicólogo capacitado, claro, né? Sim, eu falo que eu acho lindo, às vezes, quando eu pego as mães, elas falam assim, então, porque daí eu não reforcei o comportamento dele, né? Porque aquele comportamento queria, né, a mãe avaliando a função do comportamento da criança, Sim, eu acho tão bonito, eu falo assim, nossa, né? é É bem muito bacana. legal, é muito legal. Sim. Só em relação às horas já, eu queria trazer uma fala que é da Maíra Gaiato, na verdade, não sei se você conhece ela, né? É, ator, eu acho que A sim. Maíra Gaiato é ela é psicóloga também, ela é do Instituto Singular, e ela traz muito, né, de Ah, sim, sim, aba, do do singular. Aham. Denver, Sim, E aí ela traz um exemplo em relação às horas de aba que eu acho muito legal. Ela fala assim, ó, vamos fazer de conta que você, né, tá ali, né, com sobrepeso, tá obeso, uma pessoa obesa e que precisa perder muito peso. Que é, na sim. verdade, né, uma analogia à criança com autismo, é uma criança que precisa aprender muitas habilidades, né? Aham. E aí, Sim, você decide que então você vai fazer atividade física. E aí você vai lá e faz 2 horas, 3 horas de caminhada, de corrida na semana.
Só que Certo. todo o resto das suas horas do seu dia, da sua vida, você continua fazendo tudo igual. Você continua comendo pipoca, refrigerante, hambúrguer. Isso vai ter um impacto às 3 horas? Até vai. Vai ter o impacto que Sim, você precisa para perder os 20 quilos? não vai. Não vai. Você vai perder. Só que talvez assim, você Uhum. demore muito tempo para perder, né? E eu acho que é bem legal porque é bem isso, né, que ela fala em relação à terapia ABA. Você fazer 2, 3 horas, vai ajudar? Vai ajudar. Vai ser o Claro, ideal? Não vai ser o não vai. ideal, né? Então eu penso isso, assim, né, que até para as famílias mesmo, que às vezes traz muita angústia isso, de nossa, tá, mas eu não dou conta disso, né? Não dou conta de pagar isso. Então é Aham, importante que a gente pense nessa estratégia da família se capacitar. Eu já sim. vi várias mães que fizeram pós em aba para acompanhar os filhos. Eu já tenho alguma. Tem mãe que é paciente meu que fez psicologia para ajudar nos cuidados do filho. Pois é, olha isso, né? Fez cinco A anos de família faculdade. surpreende, não é? Fez A 5 anos de família surpreende. faculdade. E tem muita mãe que fala com a gente de igual para igual, assim, ó, esse comportamento dele tava querendo tal coisa, tava querendo fuga de demanda, não sei o que, aí você Aham, fica, né? Nossa, que realmente. legal, assim. Que garra, E, né? e aí a gente vê, né? Porque na terapia infantil, de forma geral, gente, se os pais não se envolvem, a coisa não anda, É, né? com Não importa se certeza. a criança tem autismo, ou se a criança é neurotípica, se a família não se envolve, se a família realmente não, né, abraça a causa e segue as orientações, a intervenção não anda. Uhum, É bem difícil. O doutor, sim. me Diga. fala um pouquinho sobre a questão da medicação, porque é uma coisa que, nossa, aparece muito, 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 muito pra gente no consultório É, também. Né? As mães têm muito medo de sim, ter que medicar a criança, da criança não poder parar de usar a medicação nunca mais, enfim. sim. É. Bem, primeira coisa, né, a gente deixar claro que não é porque o paciente tem um quadro espectro autista, né, ou mesmo transtorno, né, ele não necessariamente vai ter que usar remédio, né. O mais importante é que seja feita a estimulação precoce, a terapia ABA, buscar-se a suprir esses déficits que ele tem, seja um déficit na fala, com a fono, seja um déficit de alimentação, procurar um nutricionista, né, capacitado para esses pacientes. Quando que vai vir a medicação, né? A medicação vai vir, Aline, quando aquela criança, né, ela está apresentando alterações comportamentais que causam prejuízo na rotina, inclusive prejuízos que atrapalham ela a fazer as terapias, né? Porque o mais importante é que aquele paciente autista, que ele consiga ele consiga ir melhorando, né? Ir realmente se adaptando a esse ambiente que ele se encontra, porque assim, o paciente autista, o que acontece? Ele não tá, ele não se encaixa totalmente na nossa vivência, no nosso mundo. Então, ele precisa trabalhar para que ele consiga se encaixar de alguma forma, né? Por exemplo, ele vai ter um receio de olhar nos olhos. Então, tem algumas crianças que já elaboram a estratégia de olhar na testa, para meio que Uhum. mimetizar o comportamento que tá olhando meio que nos olhos, mas não olha nos olhos, né? Então, essas capacidades de adaptação, a criança precisa adquirir para que ela esteja mais funcional, né, no desenvolvimento dela. E aí, quando que a medicação entra? Quando a criança, por exemplo, tem uma estereotipia que atrapalha ela, né? Estereotipias são os movimentos involuntários que elas fazem, e principalmente quando estão mais ansiosas ou quando estão ali sem fazer nenhuma atividade focada, né? Movimento com as mãos, movimento com o tronco. E tem paciente, Aline, que às vezes faz esses movimentos o tempo todo. E se você não tem um medicamento para melhorar isso, ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de terapia, né? E, doutor, Então, isso, desculpa diga, cortar, mas assim, pode isso, falar. nessa questão da estereotipia e tal, não é nem tanto uma questão só comportamental. A gente sabe que eles fazem para se autorregular, enfim, mas é uma questão Sim, cerebral mesmo, não é? sim, Dopaminérgica ali, que precisa de medicação, né? sim. É, Dependendo, claro, dependendo de quanto isso interfere na vida dessa pessoa, né? sim, há um desajuste, né, de neurotransmissores, né, principalmente de dopamina, que a gente estuda mais, que causam realmente, é como se o cérebro do paciente autista, se ele tiver, ele tem o funcionamento normal, mas tem hora ou outra, tem uma falha na comunicação entre os neurônios, né, do cérebro. E isso faz com que ele
não consiga se organizar em alguns momentos. Por isso que são crianças que às vezes vai ter umas crises de raiva, crises de irritabilidade, e a medicação vai entrar para isso. Porque se a criança está agitada por fora, normalmente ela está também com uma desorganização na comunicação neuronal dela. E aí por isso que eu entro com a medicação. Então a medicação ela não é para tratar o autismo. A medicação ela é para controlar sintomas, controlar alterações de comportamento que causam prejuízo na rotina ou que atrapalham as terapias. A principal medicação que a gente usa são os neuroléticos, né? O principal deles é a risperidona, né? Que a gente usa. E é uma medicação, assim, segura. Na hora que você fala dessa medicação, eu até sempre falo para a mãe, né? Hoje falei umas 2 vezes isso já. Ó, essa medicação na bula vai falar que é para quadros psicóticos de pacientes que ouvem vozes. Mas não é para isso que nós estamos usando. Isso aí, porque quando descobre a medicação, eles descobrem por algum tratamento específico. Mas ao longo do tempo, a gente foi estudando, né? Não eu, né? Os institutos de pesquisa. E viram que essa medicação, ela tem excelentes resultados nos pacientes autistas e ela é segura, né? Não causa dependência. Tem efeitos colaterais? Tem. O principal deles seria a sonolência, por isso que normalmente a gente passa essa medicação, especificamente a gente passa à noite, e ela também pode causar um aumento do apetite. É muito comum você ver que a criança aumenta o apetite. Aquela criança que tinha, às vezes, né, Aline, uma seletividade alimentar, ela começa a comer de forma mais intensa. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, a medicação, já muda a medicação? Não, eu sempre oriento os pais, tenta controlar, muda os alimentos, coloquem alimentos menos calóricos, coloquem mais frutas na dieta dessa criança, porque é uma excelente medicação. Às vezes eu preciso ajustar para que, mesmo que esse apetite esteja aumentado, a gente consegue regular na criança, para que possa usar esse remédio, mas é um remédio que realmente pode causar esse efeito. Um outro ponto que é importante com relação ao tratamento são as comorbidades, né? Até teve uma dúvida aí acho que é da Daine, eu acho, que ela falou que o filho dela parece que tem um quadro de autismo e tem também uma suspeita de TDAH. E é muito comum a comorbidade. A comorbidade, né, Aline, ela é mais regra do que exceção, né? Sim. Até eu recebo algumas mães que falam, mas que absurdo, nossa, como que eu posso ser tão azarada, né? Meu filho é autista e também é ansioso, tem TDAH. Temos que lembrar que o cérebro daquela criança é um cérebro já com uma certa fragilidade, é um cérebro que é mais suscetível a apresentar algum desajuste. Então, se ela tem um quadro de autismo, é normal que ela possa ter também ali, depois de algum tempo, um quadro de TDAH, às vezes comórbido, né? E a principal comorbidade é a ansiedade. Por quê? Porque aquela criança, ela precisa entender o mundo de uma forma diferente do que ela foi preparada, né? Esse é o grande desafio do autista, é isso, é ele entender e ele se adaptar a um mundo que é diferente do que ele tem de entendimento. Então, muitas vezes isso gera uma ansiedade, porque ele não sabe, às vezes, como que ele deve reagir, como que ele deve ter uma interação adequada. E, às vezes, tem muito paciente autista que percebe, poxa, as pessoas me olham diferente, as pessoas, às vezes, riem de mim quando eu faço algum movimento meio diferente, né, que seria as estereotipias. Então, é muito comum a pessoa criar o quê? Crenças de que ela é errada, de que ela realmente ela é diferente, que ela é meio ridicularizada. Então, é muito comum, depois de algum tempo, o paciente que não fez uma intervenção, um tratamento adequado, eu tenho que tratar quadros ansiosos, porque essa criança, não sabendo lidar com o mundo, né, ela tem medo, ela fica preocupada, não sabe o que está acontecendo, por que as pessoas estão interagindo assim, o que eu estou fazendo de errado, e acaba que vem um quadro ansioso. E aí eu vou tratar o quadro ansioso, e às vezes já estou tratando o quadro de autismo, né? Mas eu queria, assim, deixar para as mães o recado de que as medicações que a gente tem, né, são seguras. Se o diagnóstico foi feito por um profissional capacitado, aí eu falo para as mães, fiquem atentos, assim, o que o profissional capacitado? Ele tem que fazer uma avaliação completa, avaliar desde o nascimento, e fazer várias perguntas, né? Conversar com o psicólogo, pegar a opinião de psicólogo, pegar relatório da escola. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente pode entender aquele paciente. E se a gente realmente tem informação suficiente, o diagnóstico está correto, o tratamento aí a gente
temos que ver o caso a caso, mas pode ser que seja necessário. E as medicações que a gente tem, a maioria não causa dependência. Temos só que ver realmente com um profissional capacitado para lidar com as crianças e com adolescentes, porque não necessariamente vão ser as mesmas medicações dos adultos, né? Agora, converse, troque dúvida, né? Eu deixo bem aberto assim para as mães, porque acaba que vem depois, poxa, será que isso aqui vai causar algum prejuízo? Quanto tempo vou ter que usar isso, né? Então, realmente às vezes é importante. elas acham que é para a vida toda, né? Que nunca vai poder parar, Isso, porque o autismo não tem cura, então a medicação vai ter que ser é para para a vida sempre. toda? E não é. Isso. A medicação ela vai ser usada até quando? Enquanto a criança tiver prejuízos na rotina que necessita do medicamento. E aí é muito comum, né, Aline? Por isso que é importante o medicamento e a terapia. Porque à medida que a criança vai fazendo a intervenção terapêutica, chega um momento que a medicação já não é mais necessária. Porque a criança ela já conseguiu se adaptar, ela já conseguiu realmente desenvolver habilidades que capacitam ela para lidar com as deficiências que ela tem, né? Que esse é o grande objetivo. É fazer com que a criança se desenvolva a ponto dela não precisar mais do remédio. Mas o remédio, às vezes, em algum momento é necessário. E é como você falou, né? Às vezes a medicação também permite com que a gente faça a intervenção que a gente precisa. Porque às vezes a criança está tão descompensada que a gente não consegue intervir da maneira adequada. Porque a criança não consegue, né, focar, a gente não consegue intervir. E a medicação vai possibilitar que a gente faça a intervenção que a gente precisa para que essa criança consiga desenvolver habilidades e essa medicação vá sendo retirada depois, aos poucos, de acordo com o que ela se desenvolve, né? E aí, acho legal a gente falar da importância dos profissionais trabalhando em conjunto, né? Sim, da intervenção multidisciplinar, né? Sempre precisa ser assim. Né? Por mais que a gente saiba que muitas vezes isso não acontece, é fundamental que aconteça, porque são diferentes áreas, diferentes olhares, né? Cada um com com a sua visão, trabalhando por um único fim, né? Colaborando, complementando o outro, porque aquela criança que está ali, ela é um ser que tem várias áreas. Então, assim, o comportamento que ela apresenta ali, que a gente trabalha na terapia comportamental ali, vai interferir lá na fono, enquanto ela estiver intervindo, né, com a fono. Talvez precise de medicação com o psiquiatra. Então, assim, é muito importante que todo mundo se converse, que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo entenda, né, o que está sendo feito com essa criança. Para que essa criança, para que a gente potencialize o atendimento dela. Né? Se cada um ficar na sua área, então, por exemplo, a gente faz muito no consultório, mesmo lá na PAI há muitos anos a gente já fazia, que são planejamentos comuns em todas as áreas. Então, por exemplo, uma criança que tem um problema grave de comportamento, todo mundo tem que saber como vai lidar com ela. Porque o que adianta ela entrar na minha terapia, eu saber lidar, mas vai na fono, ela não sabe, vai na TO, ela também não consegue, faz de outro jeito, acaba reforçando comportamentos inadequados. Então, precisa ter essa troca. Todo mundo precisa saber como lidar, todo mundo precisa se conversar, caso alguma coisa, né? Então, olha, acho que não tá legal, talvez, né, só com a terapia não tô dando conta, talvez precise de uma medicação. Então, assim, por mais que isso não aconteça, é fundamental. E, às vezes, se os profissionais não fizerem isso por si só, você como mãe, você como pai, diga isso pra eles. Fala, viu, você conversou com a fono do meu filho? Olha, vou no médico, faz uma carta para eu levar pro médico. Puxe isso, porque, às vezes, sei lá, o profissional tá lá, né, sobrecarregado, né? Não percebeu, enfim, puxa isso. Fala pra ele, olha, né, é importante que o médico saiba como ela tá saindo na terapia, enfim. Faça essa mediação, né? Para que tenha essa... Eu sempre busco trabalhar, né, em atendimento multidisciplinar, né? Converso bastante com as psicólogas, né, que acompanham meus pacientes, né? Algumas fonos também, às vezes a gente entra em contato para saber como que tá, né? Nutricionista também. Então, assim, eu realmente busco ter esse atendimento multidisciplinar porque são múltiplas visões, né? Até teve uma pergunta aqui, né, do Delvion, que se tem alguma dica para dentista, né? E realmente tem alguns pacientes autistas que é muito difícil, né, para ir no dentista. Cortar cabelo, dentista, isso tudo né? É algo fora da rotina, é algo que às vezes vai mexer, poxa, cortar cabelo, vai mexer na cabeça. Tem alguns contar o autistas barulho, né, das maquininhas. É muito difícil. E aí, o que eu recomendo? Que busque profissionais
capacitados, né, para esse tipo de atendimento, né? Hoje em dia a gente tem dentistas que já são capacitados, né, que tem curso para pacientes especiais, né? Pacientes que têm um quadro aí de déficit cognitivo, pacientes autistas, e o fato do autismo tá sendo tão divulgado, né, e tão em alta, né, e na cidade sempre tem grupo de mães, né, que se dedicam a isso. Temos às vezes Sim. na questão de leis, né, buscando realmente ter o suporte adequado, né, para essas crianças. Então, buscar os profissionais capacitados, né, porque tem profissionais que são capacitados, e esses que são capacitados, normalmente eles já têm, né, neles mesmos, eles já têm um interesse maior em dedicar para esse público, né? Então, buscar esses profissionais que têm uma capacitação para esse tipo de paciente pode ser mais fácil. Mas no dentista, né, ô Aline, pode ser às vezes que a gente precise conversar com o psiquiatra para passar, às vezes, uma medicação para que a criança fique um pouco mais relaxada se ela estiver ficando muito ansiosa ali na hora do procedimento, né? E assim, dentro da psicologia comportamental, também a gente consegue trabalhar esse comportamento, né? Ah, com certeza. Através de sensibilização sistemática, então, Sim. assim, pegar essa ida ao dentista e picar em pedacinhos, né? Então, às vezes, a Aham, criança, só de sim. parar na porta do dentista, já sabe onde está, enfim, né? Então, a gente vai lá, um dia a gente só vai na porta do dentista, outro dia a gente entra um pouquinho, a gente vai habituando aquela criança sem mexer na boca dela com os aparelhos, os instrumentos. Então, assim, Sim. existem formas também dentro da psicologia comportamental, né, através de aproximação sucessiva, reforço diferencial, enfim, Sim, que a gente consegue fazer com que aquela criança ou aquele, né, adolescente vai se habituando com aquele ambiente, vai se com habituando. certeza. Não é rápido, tá, gente? É assim, às vezes a gente fala, terapia ABA é maravilhosa, só que nada é milagre, né? Nada é Aham. do dia para noite. Então, por mais que a terapia comportamental seja boa, enfim, também não é rápido, é tudo passinho de formiguinha, a gente fala. Mas com um bom planejamento, né? Eu acho que com um profissional capacitado, que entenda o que está acontecendo, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente vai num dentista Sim. que não sabe e acaba tendo também piorando a situação. Sim, você gera um trauma, né? Você gera ali para a Sim. criança realmente uma impressão tão negativa que ela não quer nunca mais ir no Sim, fica dentista, muito né? mais aversivo. E aí ela vai ter Sim, comportamento, né, de querer fugir, de querer se esquivar querer fugir mesmo. nunca mais, é. Então assim, eu acho que procurar um profissional capacitado, que nem o doutor falou em alguns casos mesmo, né, pensar numa medicação para dar uma acalmada, mas a terapia comportamental pode E ajudar as duas muito coisas, viu, nisso. Aline? Você me lembrou um paciente. Eu tinha um paciente que ele não queria ir para toda vez que ia para a escola, ele tinha um quadro de ansiedade assim, intenso. O que que a gente fez? A gente fez realmente um trabalho, né, de terapia comportamental com ele e a gente usou uma medicação para que ele ficasse um pouco mais calmo nos primeiros dias ali que foi feita a Uhum. intervenção. Nesse modelo que você está falando mesmo, né? Primeiro a pessoa vai na porta da escola, depois ele fica um pouco, depois vai aumentando a quantidade de horas ali, e a gente teve excelentes resultados. Então, às vezes você precisa realmente das duas coisas, né? Sim. Para que a criança possa ter uma adaptação. E até porque essa criança, né, com a medicação, ela vai conseguir se manter um pouco mais calma, e isso vai aumentar a Sim, autoconfiança dela, de olha, eu tô conseguindo, né, eu com consegui ficar certeza. aqui, não foi tão ruim, não foi tão aversivo, e aí no dia seguinte a gente consegue um pouquinho mais. Então, sim, a gente pode juntar as duas coisas, né, para que tenham. Uma outra Sim, dúvida que apareceu aqui, mas acho que você já respondeu, é se a terapia ABA é só para autistas, né? Mas isso aí a gente sabe que ela tem não é. múltiplas utilidades, né? Ela tem Você já falou? ela tem excelentes resultados também com TDAH, né, com Sim. crianças, pessoas, né, com deficiência intelectual, e pode ser usada, claro que não de forma intensiva, mas com qualquer um. Aham. Uma outra pergunta que apareceu aqui na minha caixinha foi qual o melhor remédio para o autista, né? E assim, o melhor remédio é você ter um profissional de qualidade que vai poder fazer um diagnóstico e saber quais intervenções aquela criança precisa. Ou seja, não é um remédio, é as intervenções individualizadas, né? O remédio, se for necessário, deve ser avaliado pelo médico psiquiatra infantil, de preferência, para que possa melhorar a funcionalidade daquela criança, para ela fazer as terapias que ela precisa, né? Então é de forma muito individual e não existe assim um melhor remédio. Vai depender se a criança tem dificuldade para dormir, a criança tem episódios de irritabilidade, muita birra, a criança tem um quadro ansioso importante, então varia de caso a Agressividade, caso. né? Agressividade a gente Agressividade. vê. Cada caso a gente precisa avaliar, né? E de forma bem pormenorizada mesmo, né? Mas o mais importante é
fazer as terapias, ter a estimulação precoce para que diminua esses prejuízos que a criança tem desde o nascimento. É. Apareceram mais alguma coisas aqui? Como avaliar o grau? Então, ó, o grau, antigamente, no outro DSM, a gente avaliava como leve, moderado, grave. Às vezes as famílias trazem muito disso ainda. Não sei se aí também, doutor, mas às vezes, né? Ai, ele é Trazem. leve, ele é Aham. moderado, né? Isso aí às vezes vai variar muito, né? Às vezes a criança, dependendo do estágio que ela tiver, dependendo das terapias, das intervenções que foram feitas, ela muda, né? É, Então, esse é o... assim, isso não é tão importante, né? Já foi. Hoje, igual Sim, você falou, a gente tem o diagnóstico, a gente pode fazer essa gradação, mas ela não é necessária, assim, é uma preocupação que os pais não precisam ter. O importante é ter o diagnóstico para direcionar o tratamento e buscar o que aquela criança precisamente. Ah, ela tem um e quadro leve, ela tem um quadro grave. Quanto mais grave, né, o quadro do autismo, mais intervenções, mais horas vão ser necessárias. mas isso não quer dizer que ela vai ser para sempre grave, né? Hoje Isso, a gente coloca como nível 1, 2 e 3. Então, o nível 3 é o nível que mais precisa de suporte. A gente classifica de sim, acordo com o suporte que essa pessoa precisa, né? Então, nível 3, a pessoa precisa de muito suporte e tem prejuízos graves. Então, as sim, características que ela tem traz prejuízos graves para ela. Nível 2, a criança também precisa de bastante suporte, mas os prejuízos são menos graves. E nível 1, essa criança precisa de um suporte mais local. O suporte que a gente fala é de ajuda, é de alguém acompanhando, é de alguém mediando ali, né? sim, Quando a pessoa não é verbal, não fala, normalmente ela já cai para nível 2, né? Nível 1 ali já ficam os que conseguem se comunicar, até sim. porque é óbvio, né, gente? Se a pessoa Uhum. não fala, ela precisa de mais suporte. Mas é isso que o doutor falou, isso não é imutável. Então, assim, às vezes a gente termina uma avaliação neuropsicológica de uma criança pequena e coloca lá, né? Estima-se é, entre nível 2 e 3, porque a gente não consegue, né? Crianças muito pequenas, a gente não consegue ainda definir o nível 2 ou 3, e a mãe fala, meu Deus, então é grave, então é moderado. E não é isso, né? Às vezes É. com medicação, com a intervenção, essa criança ela vai melhorando, né? E ela vai Assim, mudando, às vai vezes rapidamente, subindo. né? Às vezes tem a criança assim, que você tá num nível, ela não se comunica, né, Aline? E aí a criança começa a fazer um acompanhamento terapêutico junto com a fono Sim, e de repente ela começa a se comunicar. Aline, dá um boom, porque a criança consegue entender a interação do mundo, né? Aquilo que para ela era algo intangível, né? De falar, de mostrar suas ideias, de mostrar o que quer, isso gerava uma angústia muito grande. Então, na hora que você sim, consegue se expressar, o quadro melhora, assim, muito, né? Então, realmente, isso é bem volúvel e a gente tem que buscar sempre o apoio. O diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o começo do isso. caminho, tá Isso, bom? perfeito, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem. Ai, meu Deus, peraí que eu cliquei no lugar errado. Ai, voltei. Deixa eu ver. Aqui. Os pais precisam estar cientes disso, né? Às vezes, eles querem Sim, que a gente já exija da criança. Sim, com certeza. Com certeza. Os pais chegam com muita expectativa, né? E às vezes eles acham sim. que a gente vai lá, né, em 3 sessões, É. vai fazer o milagre acontecer. E não é assim, né, gente? Não é assim. Eu acho que isso precisa ser muito bem conversado. Eu sempre converso muito com os pais, Aham. eu sempre falo, olha, nós vamos começar, mas o processo é assim, não é um processo rápido. Eu acho que aí é a importância da gente trazer os pais muito perto da gente, né? Sim. Isso da gente levar a criança para dentro da sala, sair, devolver a criança e não falar nada, não explicar nada, não funciona, né? A gente É. precisa trazer os pais muito perto da gente, explicando tudo o que a gente está fazendo, orientando, para dar essa segurança, para eles entenderem que Sim. é o processo, que é assim, É. né? É E psiquiatria é a até, mesma coisa, né? Eu é, sempre faço esse trabalho com as famílias, porque se os pais, né? O pai, a mãe que estão ali junto, não entendem a importância daquele tratamento, né? Às vezes acaba que o tratamento fica desleixado. Então eu preciso ter os pais como aliados, né? Realmente os pais têm que estar junto comigo exatamente. de entender essa ideia, entender a necessidade de estar usando um medicamento, né? Que é algo realmente que às vezes é difícil no primeiro momento, mas o pai tem que estar junto. Se os pais não estiverem junto comigo, às vezes eles não vão dar o remédio, vão esquecer. Então os pais têm que estar junto para estar melhorando aquela criança, né? Não é só uma questão, vamos dizer assim, não, porque para a criança melhorar. Não, eu preciso dos pais juntos para poder fazer esse tratamento de uma forma completa e entender o problema dessa criança, né? Sim. E assim, pais, perguntem.
Perguntem, porque às Sim, vezes chegam, né? Às vezes chega uma mãe pra mim e fala assim, ai, a médica falou isso, mas eu não entendi, eu não sei por quê. E assim, gente, tem coisa que a gente também não vai saber responder, porque foi a médica que falou, ela que observou, ela que tem essa compreensão de que sim. às vezes eu não tenho, né? Então, assim, perguntem se alguma coisa está te deixando desconfortável, se, ai, olha para psicólogo e fala, caramba, mas você só brinca com meu filho. Pergunte, mas você tá brincando, você tá fazendo isso, mas por quê? O que que você quer com isso? Qual é o seu objetivo? Porque tudo que a gente faz tem um objetivo, né? Então, assim, tem dúvida? Pergunta. A gente, às vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser, né, de fazer uma pergunta boba, mas nunca é É, boba. Se não. apareceu, Não tem pergunta né, se boba. apareceu na sua cabeça, é porque é uma coisa que. E é seu filho, você precisa saber. Pergunte, Sim, né? concordo plenamente.